um programa Mulheres Inabaláveis. Hoje eu estou com uma inabalável de Belém do Pará, que veio aqui para Bauru para lançar o seu livro e veio aqui, lógico, bater um papo com a gente nesse programa Mulheres Inabaláveis, que tem tudo a ver com a proposta. Ela que é terapeuta sistêmica, a Carmen Nando. Esqueci de novo. É um pouquinho diferente o nome. Carmen, seja bem-vinda, viu, ao programa Mulheres Inabaláveis. E de Belém do Pará, tão longe, viu? Você está gostando aqui da nossa terrinha? Na verdade, já é a terceira vez que eu venho aqui. Esse projeto começou um pouquinho antes da pandemia, porque eu vim aqui dar uma palestra sobre constelação no judiciário. E daí, depois eu fui convidada para dar um mini curso, retornei, nós falamos um pouquinho sobre a percepção sistêmica, encontrei uma escritora aqui da terra, fizemos uma parceria e a partir daí começou essa veia de escritora que até então não tinha despertado para isso não. Olha só, é recente isso então, e você já tem tudo isso de livro então, recentemente, olha isso gente, vários livros aqui que ela já traz, Constelação Jurídica, o direito sob um novo olhar. Quero falar muito sobre isso, que eu adoro. Qual que você está lançando agora? Agora eu estou lançando o Direito de Propriedade Imobiliária, que esse é o primeiro livro na área do direito, que traz um olhar voltado para a nossa relação com a propriedade. Não apenas o papel frio, mas a gente vai começar a entender por que que a gente fica tão bem no espaço, por que que a gente não gosta de outro, por que que ao entrar numa casa você se sente bem e na outra não. Tudo isso tem um sentido sistêmico durante a aquisição. Será que você realmente comprou de forma justa? Será que você, ao chegar nesse local, você não fez uma referência com alguma outra história e não consegue entender e tem aquela aversão? Então, você conhecer a história do imóvel, a história das pessoas e saber se a forma como você recebeu esse imóvel foi justa para o outro, também traz uma grande diferença na resolução do documento propriamente dito. Nossa, que interessante. Parece meio maluquinho, né? Então, eu ia até te pedir para você explicar um pouquinho o que é uma terapia sistêmica, o que é essa parte, porque muita gente que está ouvindo a gente, que está assistindo o programa, talvez não conheça. Eu conheço, amo de paixão, já fiz 4 constelações na minha vida, já trouxe até uma outra consteladora aqui para o programa, mas tem muita gente que não conhece esse assunto, né? Apesar de já estar no direito, já está sendo utilizado em várias áreas. Mas explica aí um pouquinho, um resuminho do que seria isso. Em linha geral, quando a gente fala da terapia sistêmica, é um olhar sobre o todo. Porque a gente aprendeu ao longo da nossa vida o que é certo e o que é errado. E quando eu coloco o que é certo e o que é errado, eu estou olhando apenas na minha visão. Então, para eu estar certo, você precisa estar errada. E vice-versa. Quando você traz esse olhar sistêmico, é o deslocar do eu e do tu para a relação. Então eu tenho que entender que o meu movimento interfere em você e saber que o seu movimento também interfere em mim. Mas o que é importante? A relação. Então, em resumo, é o que a gente diz: o todo é maior que a soma das partes, mas eu preciso das partes para olhar o todo. Então é algo novo, é algo mais difícil de ser compreendido, por causa da nossa história de ser cartesiano. Então a gente tem uma tendência natural a negar o novo. Então aquilo que eu desconheço eu nego como uma forma de proteção, mas a partir do momento que você escuta falar que o sistêmico é ampliar o olhar e respeitar a relação, já te traz um pensar diferente. E é com essa abordagem que a gente vem trazendo em todas as nossas questões abordadas nos livros, esse olhar de relação. O que eu posso melhorar em mim para contribuir para uma melhor relação entre nós? Nossa, muito interessante. Você tem um exemplo que você pode citar de alguma situação para ilustrar para as pessoas que não têm acesso a isso?
Como que isso interfere no dia a dia da pessoa? Como que isso vai para a vida real? O mais comum e que é mais fácil da gente abordar, já que a gente traz as questões do direito, é quando a gente fala de um relacionamento que era lindo, maravilhoso, o homem da minha vida, a mulher da minha vida, e que de uma hora para outra ruiu. Muda tudo. Então, a partir daquele momento que a relação ruiu, eu passo a ter o outro como um inimigo. O errado Eu apago toda a história e passa a ser o vilão. Se nessa história tiver apenas 2 adultos, tudo bem, menos mal. Mas quando tem a criança, aí eu começo indiretamente a falar o meu filho, eu já estou negando o outro. E começar a entender que aquela criança foi fruto de um amor entre duas pessoas. E que para a criança não tem como separar o pai e mãe. E sim, o que houve foi uma ruptura da relação homem e mulher. A gente já tem que repensar como que nós estamos criando os nossos filhos. Porque se eu digo que o pai da minha criança não presta, o pai dela fez isso, o pai dela está errado, o pai ou a mãe, vice-versa, eu estou, de certa forma, fazendo com que ela escute uma parte de mim não serve. Porque que quando é eu acuso... 50%, né? Toda criança, toda pessoa é composto de 50% pai e 50% mãe. Se você está falando mal desse pai ou dessa mãe, você está negando 50% dessa criança. E ao negar, eu estou também indiretamente ensinando que a criança negue a parte dela. Aí eu sempre pergunto para os pais quando eu estou em atendimento no judiciário: se você nega o pai, se você nega a mãe, essa criança não sabe quem ela é, porque ela está sendo todo momento desconstruído. Então você não está ensinando para ela respeito, porque você não está respeitando o outro, que foi uma escolha sua enquanto adulto. Sim. Aí eu pergunto, quando ela tiver 18 e 19 anos, como que você vai exigir dela que o respeite, se você não respeitou quando ela era criança? Então, quando a gente traz esses questionamentos de que nós adultos somos, sim, responsáveis pelos nossos atos e que esses atos vão interferir nas relações com os outros, nós passamos a questionar e buscar melhorar. E como que você melhora? Entendendo o todo, olhando o sistema. Porque eu sozinha posso mudar? Posso, mas eu não vivo sozinha. Eu vivo numa comunidade, num grupo, num sistema. E o que a gente busca? A harmonia. E a harmonia todos precisam estar bem. Então, eu trabalho também bastante com relacionamento. E assim, a sensação que eu tenho é que muitas vezes as pessoas procuram o culpado para ser vítima da situação. Então, toda vítima precisa de um algoz, precisa de um vilão, né? E a gente é vilão ou vítima em alguma situação da vida, né? Às vezes a gente é vilão da vida de alguém e às vezes nem sabe que a gente é esse vilão, ou vice-versa. As pessoas procuram estar nessa posição, principalmente que você trabalha aí com o direito familiar, né? Separações que devem ser muito tensos, né? Devem ser muito tensos, porque tem mágoas e tudo mais. Tem essa sensação que as pessoas querem ser vítimas da situação para ter o culpado? Eu diria que, na verdade, é mais fácil culpar o outro. Porque o vitimismo, a vitimização, esse lugar também é confortável. Porque o lugar da vítima, ela traz aliado. Quando a gente está chorando, todo mundo está junto. Quando a gente está feliz, a gente está só. Então, esse papel do coitadinho, do menos capaz, ele une. Mas o que a gente tem que entender é que é muito mais fácil eu culpar o outro. Porque é muito difícil o ser humano ter que olhar para ele mesmo. E eu digo, nós temos que olhar o nosso espelho. Quando eu culpo o outro, eu tenho que olhar que aquilo que eu estou acusando nele é meu. Porque o que eu olho no outro é algo meu que foi negado ou que eu não quero aceitar. Então, dizer que a culpa foi sua
é dizer que eu estou certa. Aí a gente vai voltar ao movimento cartesiano. Então, se você está errada, eu estou certa. E aí eu fico num pedestal. Eu chamo isso da culpa do inocente. Então, sou a inocente porque eu encontrei o culpado. Mas, na verdade, toda culpa também tem uma parcela minha. Porque se eu estou num relacionamento com A, B ou C, a escolha foi minha. Então, mas é tão difícil as pessoas entenderem isso, né? Porque naquela situação que ela está vivendo, naquela dor, sei lá, num caso de traição, por exemplo, deve ter muita separação por esse motivo, né? Ah, traiu, às vezes até ama essa esposa, esse marido, mas vou separar, vou me vingar, não quero mais essa pessoa na minha vida. Daí tem crianças ali no meio. E é difícil a pessoa olhar e ver onde que está a culpa dela numa traição ou numa outra situação. Não é difícil? Olha, traição é um tema assim bem polêmico. Eu costumo sempre perguntar, tá traindo o quê? Tá traindo quem? Porque existe a traição? Existe. Mas essa traição existe se o contrato entre as pessoas tem regras claras. Porque é muito comum, pelo meu ponto de vista, o outro não pode me trair, mas eu nunca disse. Então, ele está traindo quem ou o quê, se não foi esclarecido. Então, um relacionamento, ele precisa ter regras claras e transparentes. Porque o jogo da vida é assim, eu tenho que dizer o que eu gosto e o que eu não gosto. Mas é muito comum a gente perceber também que a traição, na verdade, aconteceu porque o relacionamento já vem se desgastando ao longo do tempo. Mas colocar o fim, eu não quero, eu fico postergando e eu fico empurrando. Ou seja, eu estou levando uma história à frente que já acabou, mas ficou faltando colocar o ponto final. Aí o outro traiu. A culpa é do outro porque me traiu. É ele que está o errado, ou ela que está errada porque traiu. Mas todo esse contexto do relacionamento não está sendo visto, que tem a parcela de responsabilidade das duas partes, né? Como é que estava o relacionamento? Já estava frio? Realmente amor? É apego? O que você está naquele relacionamento por você ou culpando que é por causa dos filhos? Ou porque não quer se separar com medo da sociedade? Né? Medo de ficar sozinha, enfim. A escolha é sua. Aí você vai ficar dentro de uma história que não existe, que é uma história que está apenas criada por você, que eu costumo dizer que é aquela família arrumadinha, organizada, que não tem lugar nenhum, porque cada dia a gente tem que realmente olhar e ser melhor para melhorar as relações. Então, eu vou botar o ponto final, foi a traição. Não foi. A traição foi a gota d'água que esvaziou o barril. Mas o barril foi se enchendo de várias gotinhas. Nós temos que olhar esse momento das gotinhas. E aí é interessante uma coisa, quando as pessoas nos procuram para terapia, dizem assim, ah, vai no terapeuta, vai se separar. Isso é mito. Quando muitos procuram o terapeuta, é para tentar juntar os caquinhos de algo que não tem mais como colar. Aí a gente vai trabalhar para que a pessoa se entenda, ela perceba qual é a função dela naquela relação e aí fazer a escolha. Eu vou seguir ou eu vou reconstruir. Sim. Então, terapeuta nenhum encerra a relação. Constelação nenhuma encerra a relação. Sim. Apenas desperta o que você já tomou de decisão interna, mas não quer aceitar. Então, mas aí que é o ponto. Muitas vezes a pessoa não quer ver isso, ela não quer olhar para isso, porque é mais fácil ficar no auto-engano, né? Mais fácil ela ficar se enganando. E na terapia ela vai ter que escancarar, ela vai ter que abrir, não vai ter como fugir dessa conversa, né? Então, muitas vezes a pessoa tem medo, né, de ter que separar realmente, porque ela vai olhar para aquilo, vai tomar uma decisão e aí, né? Aí você trouxe uma palavra medo. Medo é uma palavra bem interessante, porque nós nunca vamos nos livrar dele. Medo é inerente ao ser humano, ele faz parte da gente. O medo, ele é proteção? É, quando ele está na medida certa. O medo é um atrapalho? É, quando ele está de forma exagerada. Então, o que é o medo? O medo é sempre que eu vou me deparar com algo incerto. E como vai ser depois da decisão? Aí vem o medo. Então, o medo é uma escolha sua. Eu vou ter medo,
mas eu vou arriscar o incerto para ser feliz, ou eu vou continuar com o medo nesse marasmo da minha vida só reclamando? Porque, gente, reclamar não muda. O que muda é agir. Exatamente. Fazer diferente, novos resultados. É o que eu sempre falo. A gente fala muito da zona de conforto, né? A pessoa às vezes está numa relação que ela está numa zona de conforto. Só que às vezes quando a gente fala zona de conforto, a pessoa acha que é um lugar confortável. E muitas vezes não é. É o problema que ela já conhece. Ela já sabe todos os problemas do relacionamento. Ela já sabe tudo o que está acontecendo. Só que ela não sabe o que é o desconhecido. Que é o que os problemas que estariam, que poderiam ter após o rompimento, né? Então é mais fácil, ela escolhe ficar ali naquela zona de conforto que está, na verdade, totalmente desconfortável, né? Mas ela já conhece esse desconfortável, né? E eu vou trazer uma polêmica aqui, que eu costumo dizer que não existe zona de conforto. Existe a zona onde a dor é conhecida. Então eu já sei como é a dor. Isso. Mas se tivesse confortável, eu não estava reclamando, eu não queria mudar. Uhum. Então, eu volto a dizer, é uma escolha. A dor conhecida, você já sabe como é. Uhum. A dor do desconhecido, o nome já diz, é desconhecido. Mas você pode recriar. Porque a vida, a gente tem sempre que ir aprendendo com as nossas histórias para dizer como eu posso fazer diferente. Como eu posso fazer diferente. Porque eu aprendo com os erros. Mas eu só aprendo com os erros quando eu faço a questão, como posso fazer diferente? Senão eu vou entrar em ciclo de reprodução e vou permanecer com a minha dor conhecida. E repetindo o padrão, né? Sai daquele relacionamento, vai para um outro, não se curou, não olhou para nada disso, leva aqueles problemas muitas vezes, né? Só troca o CPF, né? Mas deixa eu só fazer um comentário nessa sua fala, que é a troca de apenas 2 palavras. Para a gente permanecer no ciclo de repetição é porque eu fico, por que aconteceu? Quando eu faço o porquê, eu busco uma justificativa. Vou acreditar naquela justificativa que eu quero. Quando eu faço a pergunta, como fazer diferente? Eu me jogo no incerto. Então, trocar o porquê pelo como já dá um movimento de ação. Muito bom. E eu quero saber um pouquinho mais sobre isso aqui, direito de propriedade. Esse eu nunca tinha ouvido falar. Direito de propriedade imobiliária sob a ótica sistêmica que Carmen está lançando aqui em Bauru. Essa semana vai ter uma roda, né, de conversa e tudo mais. Explica um pouquinho mais sobre isso. O que seria? Olha, esse livro, na verdade, é o primeiro do mundo que vem com essa abordagem, né? Então, primeiríssima mão, porque foi lançado recentemente, na semana passada. A gente traz esses questionamentos, porque quando você fala de direito de propriedade, a gente vem diretamente ligada, tem escritura pública, tem registro, tem isso, a gente vai para a parte documental. Só que o papel em si, ele não representa, não é nada, mas ele representa toda uma história. E é isso que nós estamos trazendo, olhar essa história do que está naquele papel. Para ficar mais fácil de você entender, por exemplo, quando existe briga de herança, que tem muito direito patrimonial envolvido. Por quê? Nunca se conclui o inventário. Quando está para acertar, um reclama e volta. Porque, na verdade, não é a propriedade em si, mas o que está sendo levantado é o quanto de amor eu estou sendo reconhecida no meu quanto de propriedade. Porque aí você recebeu mais, você recebeu menos. Essa relação é uma relação de afetividade lá na tua família e que está sendo representada na disputa dos imóveis, na disputa da herança. Então, quando a gente traz esse olhar sistêmico, é para que a gente perceba aquela nuvenzinha emocional que está sobrevoando o imóvel propriamente dito. Para que, na hora que esse bem, ao concluir o inventário, seja vendido, ele possa ser passado na sua integralidade para o próximo dono. E o próximo dono tem que se apropriar para pertencer, porque está comprando algo de forma justa. Então, algo que eu fui lá, que eu paguei o valor justo e que todos ficaram satisfeitos. Tem que ser assim, tem que ser aquela relação ganha-ganha, né? Se for ganha-perde,
já tem aí o desequilíbrio, né? Total. E aí é aquele sentimento de que não foi bom. Quando a Uhum. gente fala de justiça, que é a nossa bandeira, a justiça que eu trago não é só a justiça do judiciário, mas é a justiça no sentimento de que algo está justo. Que as pessoas que estão envolvidas precisam sentir. Exatamente. E como que se resolve isso? Tem alguma dinâmica que vocês fazem para as pessoas olharem para isso e resolverem esse sentimento? Como que é o formato disso? Sim, que é essa parte que a gente trabalha um pouquinho na justiça. Uhum. E agora a gente está também trazendo essa bandeira para que os advogados possam trabalhar. É o que a gente chama de percepção sistêmica. A gente, numa linguagem bem grotesca, seria um degrau antes da constelação. É uma dinâmica simples, onde a pessoa pode perceber a posição dela e dos outros envolvidos, como se você estivesse assistindo o movimento de todos e saber que não é só você que está ali e que você precisa ceder um pouco, o outro também, para que ao final aconteça uma harmonia no todo. Porque quando você vai para uma disputa judicial, todo mundo vai com a ideia de que eu tenho que ganhar e o outro tem que perder. Então eu quero tirar do outro. Uhum. E aí, cadê o justo? Porque eu vou tirar o quê do outro? Daí não é próspero, não flui, não é fluido, né? É por isso que muitas heranças não viram se resolvem, pó. né? Muitos prédios ficam se deteriorando ao longo dos anos por disputas emocionais que eu estou quantificando. É muito comum na justiça a gente perceber que a dor precisa ser quantificada. E como que é feito isso, essa dinâmica? É com uma pessoa da família ou tem que unir as pessoas? É feito numa terapia, em que ambiente? Se procurarem uma terapia, será maravilhoso, gente, mas a gente sabe que não é verdade, porque na Infelizmente. a terapia a gente trabalha muitas outras questões, né? Sim. Então, a percepção sistêmica pode trabalhar com uma pessoa, pode trabalhar com todos e pode trabalhar também juntamente com o advogado. O advogado, no escritório dele, já começar com esse processo de olhar ampliado e entender que ele não está no combate com os outros advogados, e sim numa busca de composição para a resolução do problema, que é muito comum também a gente encontrar disputa entre advogados. Então, além da disputa, existe uma disputa do advogado. Então, quando a gente traz assim esse novo olhar, é um olhar ampliado de todos os envolvidos, mas que eu posso, por dinâmicas simples e até por uma conversa, como eu estou aqui falando com você, que a gente está abrindo só questionamentos. Esse conhecimento que poucas pessoas têm, a hora que já tem esse conhecimento, já dá uma abertura para a pessoa. Exatamente, né? Que eu digo que é uma conversa sistêmica. Quando você traz numa conversa esses pontos bem abertos, que a pessoa passa a refletir, ela já dá aquela acalmada. Então, a gente pode dizer que essa percepção sistêmica, esse movimento sistêmico é para acalmar o ânimo, para acalmar o emocional. E lá no Pará, nós fizemos um trabalho com pessoas onde nós não usávamos técnicas, nós não usávamos nada rebuscado. Era apenas uma palestra com todas as pessoas que participavam com os assuntos próximos. E aí nós utilizávamos umas figuras e nós íamos montando as historinhas e eles iam acompanhando a história. E aí o pessoal se emocionava, começava a chorar. E ao final, agora cada um, diante do que ouviu, vai construir a sua própria solução. E aí eles sentavam para construir a solução. Porque o que estava sendo feito naquela fala? Apenas a desconstrução do ódio, do rancor e da mágoa, do ponto final, e enaltecendo toda a história que teve amor, que teve tranquilidade, que teve troca, que teve ganho. Então, essa mudança de perspectiva do ponto final para o curso da história já faz com que você reflita e trate a questão de forma diferente. Dá um novo olhar, uma nova visão, né? A gente traz muito essa ideia de um novo olhar. E Carmen, como que isso
aconteceu na sua vida? Como que você foi para esse lado dessa terapia, que você conheceu isso? É uma história bem engraçada. Eu procurei para mim, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito aberta, muito curiosa com tudo. E aí o meu irmão chegou e disse, olha, eu encontrei uma terapia diferente que eu acho que você vai gostar. Aí eu prontamente, né, fui participar. E era a constelação familiar. E eu comecei a olhar aquilo, e, nossa, mas que coisa legal. E eu tenho também uma origem da engenharia, porque foi um dos primeiros cursos que eu comecei, foi engenharia. E eu vi aquilo tudo muito pela física, pelo movimento quântico. Aí, nossa, esse negócio é fantástico. Aí comecei a me interessar, passei a ler, e um belo dia a minha terapeuta disse, eu acredito que esse é o teu caminho, que você está gostando demais. Então, a partir daí, eu fui procurando formação. Então, fiz a formação, depois não satisfeita com o que eu tinha estudado, eu achava que faltava alguma coisa, porque eu lia os livros escritos pelo Bert Helling, alemão, e eu queria trazer aqui para o Brasil, eu achava que não tinha uma boa conexão. Aí eu resolvi estudar na Alemanha. Eu não falo alemão, viu? Foi curiosidade pura. Aí eu fui para lá. Porque eu queria entender a cultura alemã, porque se eu entendesse um pouquinho da cultura alemã, eu poderia entender um pouquinho mais o pensamento dele. E aí eu acredito que foi a grande diferença para o nosso trabalho, porque eu fui entender o povo alemão, como funcionava, que eu fui para o interior, e aí a partir daí eu fui adaptando algumas coisas à cultura brasileira, mais especificamente à cultura nortista, porque era lá que a gente estava aplicando. E a partir daí eu lia, Bert Helling estudou psicanálise, eu me formava em psicanálise. Bert Helling estudou isso, eu me formava no isso. E com isso eu fui fazendo uma longa estrada no rumo da terapia. Imagina. E hoje a gente pode dizer que eu não sei mais nem, quando pergunta assim, como você se apresenta? Eu não sei mais nem te dizer como eu me apresento. Porque eu já corri por todos os lados, né, na busca de entender esse mundo sistêmico. Eu não tenho como olhar a terapia se eu não entender um pouquinho da matemática. Não tenho como olhar a matemática se eu não entender um pouquinho de relação. Então, misturei tudo que virou sistêmico e hoje qualquer assunto que eu vou abordar, eu leio o assunto a fundo, eu estudo, mas eu dou a pitadinha do olhar Carmen Cisnando. E aí, por isso, os livros são de universos tão diferentes. Aí, né? Eu já vou querer ler esses livros, viu? Que eu amei. Ó, também tem sobre autoestima, percepções de si e o profissional sistêmico e a necessidade interação com os sistemas atuais, a necessária interação com os sistemas atuais. Muito legal. Carmen, que bate-papo gostoso. A gente não deu nem para perguntar muito da sua vida, porque é um assunto que eu gosto muito, me interessa muito, porque eu também sou terapeuta e eu já fiz trocentos mil cursos de terapia também. Então, é um assunto que se deixar aqui eu fico horas falando. Mas eu queria agradecer essa oportunidade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, você tem o seu contato, Instagram, onde que as pessoas te encontram? Tem. Eu agora que eu estou entrando no movimento das redes sociais, né, porque eu não sou tão novinha, mas eu posto tudo no meu Instagram, Tá, Carmen a gente vai deixar Cisnando. aqui. Tá, então, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, tudo é o nome Carmen Cisnando, até porque não é um nome muito comum, então colocou lá, vai me achar. E também tem muita matéria nossa, tem no CNJ, tem na Justiça Federal, tem na Justiça Estadual, porque é um caminhar já de algumas décadas, né, que a gente vem pesquisando e que está florescendo. Aí, para concluir, o Autoestima é um livro que é praticamente uma autoterapia. Aí a gente faz com que no próprio livro a pessoa se questione, mas ela faça a atividade e ela construa a saída para a atividade, a troca do porquê pelo como. Então, são momentos que você pode fazer, que você... hoje eu estou triste, eu vou fazer um capítulo. Por quê? Vai fazer com que você pergunte a você mesmo como está, sinta o momento, porque isso é importante, a gente sentir aquele momento, a gente viver aquele momento e renascer. Porque a gente tende o que é dor, eu boto para debaixo do tapete. Mas um dia a conta vai chegar.
Então, Sim. que tal a gente já começar a pagar as nossas contas antecipadamente para ter um dia mais tranquilo ou menos problemático? Então, essa autoestima é um convite à autoterapia para que depois as pessoas procurem os terapeutas como eu, como você, como tantos outros aí que só procuram fazer o Exato. bem. Se todo mundo procurasse terapeutas, ia ter menos problema de relações, né? Verdade, verdade. Carmen, obrigada, viu? Prazer ter você aqui. Seja bem-vinda e quando você vier para Bauru, nos avise e volte sempre, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite e muito obrigada a você que está nos ouvindo. Legal. Gente, um assunto muito interessante, né? Dá para ficar aqui horas. Mas, se você quiser conhecer um pouquinho mais, veja aí as redes sociais da Carmen e a gente se encontra nos próximos programas. Beijo!